Temos estudado nessas quartas-feiras do mês de novembro sobre o tema A Redenção Virá. E por que do tema? Porque nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento relacionadas à vinda do Senhor Jesus. Por isso, a redenção virá. Em dezembro, geralmente as nossas mensagens são mais voltadas para o Natal, onde a redenção já veio, né? Então, por isso, agora, nesse mês de novembro, nas quartas-feiras, nós temos estudado sobre esse tema, a redenção virá. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os irmãos da profecia que se encontra em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Já trabalhamos sobre a profecia de Malaquias 3:1, trabalhando a visão do mensageiro que viria antes do Senhor Jesus, ou seja, João Batista, e também sobre a vinda do Senhor Jesus. Já vimos semana passada sobre a profecia, né, da virgem que conceberia, né, e vimos tanto no seu contexto naquele momento, para aquela geração, quanto também relacionada à vinda do Senhor Jesus, realmente, propriamente dita. E hoje nós vamos ver uma outra profecia relacionada à vinda do Senhor Jesus. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós vimos lá em João capítulo 7, principalmente o verso 42, que os judeus tinham consciência de que Jesus viria da cidade de Belém. Lembrem-se que eles achavam que Jesus era da Galileia, por ele ter morado muito tempo em Nazaré. Não sabiam que ele tinha nascido em Belém. E por isso ficavam indagando um ao outro. Mas o Cristo vai vir da Galileia? E o outro vem. Ele não deveria nascer lá em Belém, a cidade de Davi? Então eles tinham consciência de que o Cristo, o Messias, viria da cidade de Davi, a cidade de Belém. E aqui está o porquê deles crerem nessa verdade. Porque o próprio profeta Miqueias fala: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É essa profecia, e se vocês continuarem, pelo menos até o versículo 5, parte A do versículo, vocês vão ver que está relacionado à vinda do Messias. Agora, qual é o contexto dessa profecia? E é isso que a gente tem buscado entender. Por que essa profecia foi dada? Qual é a implicação dela para aquele momento, para aquela geração, e qual é a implicação, claro, que tem para nós nessa palavra. Nós temos a tendência, querida, a nossa tendência, principalmente nos dias de hoje, não era diferente naquele tempo, mas talvez por conta dos recursos que nós temos hoje, parece que isso vai se agravando cada vez mais. Nós temos a tendência de querer as coisas o mais breve possível, não é? É no estalar de dedos. Se nós tínhamos antes a questão das cartas, que às vezes, dependendo para onde fosse, demorava meses para chegar, daqui a pouco passou a ter os e-mails, ou talvez antes dos e-mails até mesmo outros tipos de entrega mais rápidas, com 10 dias, com menos dias, e isso foi alegrando o nosso coração. Hoje você digita uma mensagem e em instantes a mensagem já chega no celular do outro. E isso vai fazendo com que a gente se sinta cada vez mais ansioso, né? Tanto é que uma das perguntas que foi feita até no acampamento lá para os meninos, o Lucas Davi estava lá, não vai deixar eu mentir sozinho aqui, é que assim, quanto tempo eles conseguiriam esperar se ele mandasse uma mensagem e a pessoa não respondesse de imediato, né? E é claro que os meninos queriam que a resposta fosse imediata,
E é assim que a gente quer. Aquele período não foi diferente. Mas por que eles queriam uma resposta imediata? Por que eles queriam para aquele tempo? Nós vimos um pouco disso quando nós estudamos a primeira profecia de Malaquias. O povo estava sofrendo. Veio do cativeiro, as promessas tinham sido dadas quase 300 anos antes. Isaías, Miqueias, que foram contemporâneos, isso está no ano 700 e alguma coisa. E eles já estavam chegando no ano 400, 450, 430, e ainda não tinham recebido essa resposta. Por isso eles já estavam abandonando o culto, já estavam fazendo de qualquer maneira. Aqui, queridos, já começava o sofrimento deles. Já falamos sobre isso semana passada, porque quando Acás foi colocado à prova e ele recuou por conta dos assírios que estavam dominando aquela região, ou dominando aquela época, já estava aqui também relacionado ao que estava acontecendo com o profeta Miqueias. Só que o profeta Miqueias, ele vem trazendo uma palavra tanto de julgamento, quanto também de misericórdia. E até o capítulo 3, ele vem falando sobre o juízo. Ele vem falando sobre os pecados de Judá, os pecados de Israel, como aquele povo tinha se afastado do Senhor e por conta disso viria julgamento sobre eles. Até o capítulo 3, a mensagem de Miqueias vem falando sobre julgamento por causa dos erros, por causa dos pecados daquele povo. Mas eles não estavam atentados para isso. Eles estavam querendo simplesmente a solução dos problemas dele de maneira imediata, como muitas vezes nós queremos também, sem atentar para o que Deus estava querendo ensinar aquele povo, quais eram as lições práticas daquelas profecias. O cenário, queridos, muito semelhante ao que estudamos semana passada, tendo em vista que esses dois profetas, tanto Miqueias quanto Isaías, foram daquele mesmo período de Acás, Jotão, Ezequias, o mesmo período. Miqueias um pouquinho depois de Isaías, ainda foram contemporâneos, mas Isaías foi primeiro, depois apareceu Miqueias ainda naquele período de Acás, Ezequias e depois Manassés e Josias, mas ali ainda naquele mesmo período. Como os outros profetas menores, Miqueias tinha essa palavra de sentença, mas também junto com essa palavra de sentença, todos eles traziam uma palavra de restauração, trazia uma palavra de redenção, trazia uma palavra, o Senhor virá, a redenção virá, esperem pela redenção porque ela virá. A profecia que está aqui nesse texto que nós lemos, ela se encontra nesta última categoria, a do consolo. O Senhor virá, esperem porque a redenção virá. Mas, para entendermos melhor, nós precisamos voltar ao capítulo 4, para entender o cenário e o contexto dessa profecia. Então nós vamos observar, eu não vou esgotar o assunto, claro, mas gostaria de observar alguns pontos dessa profecia, para que a gente possa entender melhor tanto o cenário e a aplicação desse cenário lá, dessa profecia para aquele momento, e também depois para entendermos melhor para o nosso tempo. Então nós vamos voltar ao capítulo 4, e o capítulo 4 ele começa da seguinte maneira: mas nos últimos dias, e essa expressão nós sabemos muito bem que está relacionada ao período do nascimento do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus, até a sua volta. Esses são os últimos dias. É uma expressão voltada para esse momento entre o nascimento do Senhor Jesus, a encarnação, e a volta dele, né, na consumação dos séculos. Então, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Monte Sião, ou Monte do Senhor, é uma expressão usada para justamente uma alusão ao próprio reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma alusão à igreja do Senhor. Não mais, para aquele período, o monte do Senhor o Sião era Jerusalém, porque é onde estava o templo, e ali era onde o povo afluía para adorar.
né? Quem estava na região toda, todos subiam para Jerusalém para poder adorar. Nós vemos isso até mesmo lá no período do Senhor Jesus, quando ele tinha 12 anos, e ele e sua família subiram para Jerusalém para adorar, e depois tiveram que voltar para Nazaré, e aí perderam, quando viram, já tinha caminhado um dia, e viram que Jesus não estava perto deles, tiveram que voltar, 3 dias depois encontraram com ele no templo. Os irmãos devem lembrar dessa história. Por que eles foram para Jerusalém? Porque lá estava o templo, então para lá é que iam o povo para adorar. Então, mas agora, o reverendo Hernandes Dias Lopes faz uma aplicação isso à igreja. É o local onde nós nos reunimos, e quando estou falando da igreja, não o templo, mas o povo do Senhor reunido, seja num templo, seja debaixo de uma mangueira, ou debaixo de uma jaqueira, ou de qualquer outra árvore, para adorar. Numa varanda de uma casa, não importa. Ali está o povo do Senhor, ali está a casa do Senhor, ali está o povo do Senhor para a adoração do Senhor. Então, o profeta ele vai dizer que nos últimos dias o povo afluiria para onde está o povo do Senhor para a adoração. Onde está a igreja do Senhor. Naquele tempo, Jerusalém era esse centro, porque lá estava o templo. Hoje, a igreja do Senhor. O povo escolhido, amado e eleito do Senhor. Então, aqui está, queridos, a aplicação de que nos últimos dias as pessoas vêm, e as pessoas têm se achegado às igrejas para isso, né? E fala, e o texto continua dizendo: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Certamente isso aqui realmente está ligado à igreja. Certamente isso está ligado ao povo do Senhor. Quando Sião fosse restaurada, quando o povo entendesse o pecado dele, se arrependesse do seu pecado e se voltasse para o Senhor, isso aconteceria. As pessoas, os povos ao redor viriam para adorar junto com o povo, onde estava o povo do Senhor. Nós vemos isso lá em Atos. Atos capítulo 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, quando acontece das línguas como de fogo descerem sobre o povo que estava sentado ali na hora do culto, quem eram as pessoas que estavam ali ouvindo e vendo todas aquelas coisas? Pessoas de todas as nações, do Ponto, da Galácia, da Capadócia e de tantos outros lugares, que estavam ali para adorar o Senhor. Quantos prosélitos? A gente encontra até mesmo Cornélio. Cornélio não era um judeu, mas era um prosélito. Alguém que foi até Jerusalém para adorar. O eunuco de Candace estava lá em Jerusalém para adorar. Ele estava retornando para a Etiópia quando foi encontrado por Filipe, que explicou para ele as Escrituras. Pessoas de todos os povos, como a profecia que diz, nos últimos dias. A igreja do Senhor é o local que o Senhor preparou para a sua adoração. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. É certo, queridos, que a profecia não se resume não se expande para todas as pessoas, mas para aquelas pessoas que eram as escolhidas do Senhor. E essas deixariam as suas armas para se tornarem pessoas que se tornassem pacíficas. A gente vê isso até mesmo na vida dos próprios discípulos. Olhe Pedro. Pedro foi uma pessoa que, quando chegou aquele conjunto de soldados para poder prender Jesus, depois da traição de Judas, Judas vai lá e beija o rosto do Senhor Jesus, e vem os guardas para prendê-lo, ele pega da espada e corta a orelha de Malco. Quando a gente volta os olhos para a primeira carta de Pedro, ele está falando assim: olha, nós devemos sofrer como o Senhor Jesus sofreu. Nós precisamos lembrar do sofrimento de Cristo e estar dispostos a sofrer também. Mudança. Aquele que deixa a sua espada para agora se tornar uma pessoa que
proclama a paz, a verdadeira paz. Não a ausência de guerra, mas aquela paz que excede a todo entendimento que só o Senhor pode dar. Isso acontece, queridos, quando nós nos entregamos diante do Senhor. É por isso que a igreja é esse instrumento, é essa agência para proclamar aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz. Para que nós possamos entender essa profecia, precisamos entender que isso está relacionado aos últimos dias. Nós vivemos esses últimos dias, porque estamos entre a encarnação e a volta do Senhor Jesus que ansiamos esperançosamente. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Isso aqui mostra a fidelidade do Senhor. A boca do Senhor dos Exércitos disse. E se é Ele quem diz, e se nós cremos que Ele é fiel, isso acontecerá. Acontecerá só o consolo, a coisa boa aqui que está prometida aqui? Não. Acontecerá também as disciplinas, os castigos, para aqueles que também não dão ouvidos, porque o Senhor, a boca do Senhor o disse. Já falei isso em outra mensagem e eu repito aqui. Quando a gente fala o Senhor é fiel, a gente sempre lembra assim, não, porque o Senhor é fiel, Ele não vai deixar os seus servos, né? A gente sempre pensa nas bênçãos. O Senhor também é fiel quando Ele diz que vai julgar. O Senhor também é fiel quando Ele diz que vai disciplinar, porque Ele não mente. E se a gente pisa fora da faixa, estamos sujeitos à disciplina do Senhor. Muito bem. Continuando aqui, no versículo 5, ou melhor, no versículo 6, ele vai voltar a dizer, naquele dia, agora não nos últimos dias, mas naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Agora ele traz para os dias, não especificamente os últimos dias, mas quando ele fala naquele dia, ele está falando da libertação do povo, depois do julgamento do povo e depois do cativeiro do povo. O povo agora vai retornar para Jerusalém, e ele está falando justamente sobre isso. Congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, ou seja, aqueles que foram fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que foram libertos, mas agora chegam em Jerusalém e encontram uma desolação. Quando a gente lembra do livro de Neemias, como é que Neemias recebe a notícia do seu irmão de como estava o povo? Ele pergunta para Anani, Anani, como é que está lá Jerusalém, como é que está a situação? E ele fala assim, está desoladora. A gente olha e vê tudo destruído. Aquele templo pomposo que o rei Salomão fez, ruínas. E Neemias agora ora, ele busca do Senhor sabedoria para saber o que ele deveria fazer, o que poderia ser feito para que aquele povo recebesse um consolo. É justamente esse período agora que o profeta Miqueias está falando. Naquele dia, no dia que o Senhor libertar vocês, depois que vocês passarem pelo cativeiro, que eu humilhar vocês, para que vocês entendam que vocês precisam se arrepender do pecado de vocês, eu vou trazer vocês fracos, humilhados, mas vocês vão voltar para a terra de vocês. Queridos, também há uma aplicação para nós como igreja do Senhor. Porque é assim que nós precisamos nos mostrar diante da presença santa do nosso Deus. Quem éramos nós e quem nós somos hoje? Nós éramos perdidos, condenados. Nós éramos pessoas que andavam em trevas. Nós éramos, como diz Paulo aos Efésios, filhos da ira, filho das trevas. E o Senhor nos alcançou, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos deu nova vida em Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Agora nós somos fortes? Somos fortes em Cristo, mas continuamos ainda sendo aqueles que cocheiam e que o Senhor recolhe, porque ainda continuamos fracos. E o próprio Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz, quando eu sou fraco, é que sou forte.
porque aí eu me humilho, eu reconheço que eu não sou nada, eu não reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor e deve ser para o Senhor. Enquanto eu achar que eu sou forte, me enfraqueço cada vez mais. Nós somos esses que nos achegam humilhados, porque sabemos que precisamos e dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. E continua o texto, quando fala assim: dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. Essa é uma promessa, queridos, não para os filhos de Israel, judeus, mas para todos os filhos de Israel que creem no nome do Senhor. Lembra do texto que nós lemos no início? Quando o Senhor fala que aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva do seu interior. Nós somos esses que agora o Senhor separou, que o Senhor recolheu e que o Senhor agora faz reinar no Monte Sião, na Jerusalém eterna, não na Jerusalém que foi destruída pelos babilônios, mas na Jerusalém eterna, na cidade santa, para todo sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. É justamente isso que o profeta está relacionando. Aqueles que precisavam da misericórdia do Senhor, e agora falando sobre aqueles que reinariam, sobre aqueles que precisam do seu reino, que carecem do seu reino, que carecem da direção, da proteção, do governo daquele que rege todas as coisas. Agora, do versículo 9 até o versículo 13, Miqueias mostra que antes da vitória viria primeiro o julgamento. Porque quando Miqueias faz essa mensagem, ele traz essa profecia, ainda o povo não estava sendo levado pelos babilônios. Eles ainda estavam com medo da Assíria. E a Assíria estava prestes a dominar o reino do norte. Mas o reino do sul também sofreu com o domínio dos assírios, ainda que não tenha sido tomados como o reino do norte. Mas ainda viria o castigo dos judeus. E agora, os próximos versículos aqui, até o versículo de número 13, traz essa visão dessa destruição, desse julgamento que o Senhor traria ao reino do sul, ao reino de Judá. E ele fecha essa visão com o versículo de número 5. O capítulo 5, verso 1. Leia comigo, por favor, vocês que estão aí com a Bíblia aberta, leia comigo o verso 1 do capítulo 5. Diz aí: agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. A quem ele está se referindo aqui? Ao rei Zedequias. Foi no reinado de Zedequias que a Babilônia invadiu Judá e tomou Judá. E o que eles fizeram com Zedequias? Realmente humilharam Zedequias. Realmente feriram Zedequias. Mataram seus filhos na presença deles, e a última coisa que ele viu foi justamente isso: os seus filhos sendo mortos na presença dele, porque logo em seguida eles furaram os olhos de Zedequias. É esse o contexto que Miqueias está profetizando. O juiz de vocês, quem governa vocês, vai sofrer uma humilhação. Porque o povo, ao invés de dar ouvidos à profecia, o que eles fizeram? Continuaram com a sua mesmice. Acharam que estava tudo caminhando muito bem. Depois de Josias, os 4 reis que vieram logo em seguida foram terríveis. Foram reis ruins, que levaram o povo para mais longe do Senhor. Para mais longe. Já tinham passado por um período bem complicado com Manassés, filho de Ezequias. Mas Manassés, ainda no finzinho da sua vida, ainda retorna para o Senhor. Logo em seguida vem Josias, que domina
restaura o povo, mas logo em seguida os seus descendentes fazem também um estardalhaço espiritual em Israel. Zedequias era um deles. E queridos, agora vem a profecia sobre o Senhor Jesus. E essa profecia, ela é um contraste com aquilo que está acontecendo. Se o rei de Israel, aquele que era o juiz de Israel, ia ser humilhado daquela maneira, agora aquele menino, aquele que nasceu em Jerusalém, a cidade pomposa, do templo pomposo do rei Salomão, agora viria uma criança que nasceria numa vila humilde, tão pequena que não aparece nem nas repartições de terras lá de Josué. Não era nem citada, de tão pequena. Mas é dali que viria aquele que não reinaria por um tempo, seria até realmente humilhado enquanto estivesse aqui, mas viria também em poder e glória, porque ele reina eternamente. Não é um reino passageiro, é um reino glorioso e eterno. Olha o contraste, queridos. E agora, Cristo viria desse contexto, humilde, pequeno, insignificante aos olhos das pessoas, para que ele pudesse se tornar, ou viesse a mostrar toda a sua glória, todo o seu poder, diante dos seus grandes feitos, daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele ainda fará. A cidade de Belém, o nome Belém significa casa do pão. É uma junção de duas palavras hebraicas, que é bait, que é casa, e lehem, que é pão. Belém. E aí, e é interessante, porque da casa do pão, da cidade da casa do pão, vem o pão da vida. Aquele que vem para matar a fome daqueles que têm fome e sede de justiça. Da casa do pão viria o pão da vida. Da casa do pão, foi nessa cidade tão pequena que quase ninguém dava importância a ela, mas que aconteceram grandes coisas próximas a ela ou até mesmo nela. Estudamos recentemente o livro de Ruth, que se passa em Belém. Noemi e Elimeleque moravam em Belém, resolvem ir para a terra de Moabe, e depois que morrem Elimeleque e os seus dois filhos, Malom e Quilion, ela retorna para Belém. É ali que Ruth conhece Boaz, é ali em Belém que Boaz casa-se com Ruth, é ali em Belém que vem nascendo Obed, e depois Jessé, e depois Davi. É ali em Belém. É ali perto de Belém que Raquel dá à luz a Benjamim, próximo de Belém. É ali que ela morre, e quando ela quando ela dá um nome ao seu filho, ela usa a expressão Benoni, que é filho da minha tristeza. Mas aí Jacó muda o nome para Benjamim, que significa filho da minha destra. Os dois nomes têm a ver com o Senhor Jesus Cristo. Filho da minha tristeza, porque é o Senhor que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas também é o filho da destra do Pai. Nós não falamos isso quando nós falamos sobre o credo dos apóstolos? Que o Senhor Jesus está junto à destra do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos? É o filho da minha destra, o Senhor Jesus. É de Belém, queridos. É em Belém que acontecem grandes coisas. É em Belém que nasce Davi, aquele que é o grande rei de Israel, o grande rei até o Senhor Jesus. Mas mesmo Davi, ele já apontava para o Senhor Jesus, porque a figura mais ilustre de Belém não é Davi, é aquele menino que veio para ser o Salvador, o Redentor. Nesse caso ainda de Miqueias, a redenção que ainda virá. Meus queridos, o seu povo
rejeitaria. Se você continuar o versículo aí, verso de número 3, vai dizer: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E por que isso? Porque ele sabia, ou pelo menos o profeta está falando aqui, que o povo rejeitaria o Senhor. E a gente vê isso. Olha a discussão que eles estão tendo lá em João capítulo 7, versos 37 a 44, como nós lemos, querendo negar que o Senhor Jesus é o Messias, ainda que alguns acreditassem: não, ele é o Cristo. Não, o Cristo vai vir da Galileia, ele não vinha de Belém. Negando que o Senhor realmente que viria de Belém. Quantos o rejeitaram, quantos negaram a ele, tanto naquele período que ele veio, quanto até mesmo posteriormente. Quantas pessoas negaram o Senhor Jesus quando Paulo prega em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e muitos, quando ele fala sobre a ressurreição, e eles falam assim: em outro momento a gente vai te ouvir. A gente não quer isso não. Mas é certo que aqui ele está falando sobre o povo específico, que lá eram os gregos, mas ele está falando sobre o povo específico, porque o próprio Senhor Jesus falou que ele vinha para os judeus, mas os judeus não creram nele. O próprio João, escrevendo o seu evangelho, no primeiro capítulo fala que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Para quê? Para que os gentios fossem alcançados. E quando acontecesse dos gentios serem alcançados, os irmãos estariam agora juntos. Os irmãos aqui não é como creio, ou como crê alguns, de que o Israel, todo o Israel, como nação hoje que vai voltar a ser a nação escolhida de Deus. Ele está falando do Israel, daqueles que não são filhos de Abraão de carne, mas sim filhos pela fé. Pode até ser, e creio eu também, que muitos em Israel são filhos de Deus, são escolhidos do Senhor, e são servos do Senhor, que estão hoje ainda servindo ao Senhor, dentro das suas igrejas, lá em Israel, judeus, cristãos, creio, mas não toda a nação, porque quando fala aqui, não está falando de especificamente judeus, está falando da igreja do Senhor. Olha a implicação para nós hoje. Nós hoje somos servos do Senhor, filhos de Abraão, pela fé, descendentes, vou usar essa palavra, de Abraão, pela fé, como o próprio Paulo fala aos Gálatas. E é assim que ele escreve para todas as suas cartas no mundo gentio, sempre mostrando que gregos e bárbaros e judeus são irmãos pela fé, fazem parte do mesmo corpo, fazem parte da mesma família, pela fé. A fé que eles têm nos deuses múltiplos que tinha naquela região? Não, pela fé no Senhor Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, ou aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, como ele mesmo diz aqui no versículo 3, portanto o Senhor os entregará, até o tempo em que aquela que está está em dor estiver dada à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo, diz aí o versículo 4, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Atos 1:8 vai dizer que: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até onde? Até os confins da terra. A profecia se cumpriu. E foi isso que aconteceu. A igreja ainda se manteve ali em Jerusalém, em seus arredores, ainda por um tempo, até que veio a perseguição, e aí eles tiveram que se espalhar. Capítulo 8, depois da morte de Estevão, no capítulo 7 é relatado isso, no capítulo 8 de Atos a gente vê isso, a igreja se espalhando. A igreja se espalhou por conta da perseguição. Filipe foi para Samaria, e somente os 12, os 12 porque Matias já tinha sido escolhido, somente os 12 permaneceram em Jerusalém. A profecia se cumprindo. Hoje, aqui no Brasil, se eu e você estamos servindo ao Senhor, o Evangelho chegou até nós, é porque essa profecia está se cumprindo. Se hoje nós temos aí missionários sendo enviados para povos chamados não alcançados,
É porque a profecia de Miqueias continua se revelando ou está acontecendo. Porque até os confins da terra, o nome do Senhor está sendo pregado, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha a implicação para hoje. Olha a urgência que nós temos, queridos, como servos do Senhor, alcançados por essa graça. Fomos alcançados, não fazíamos parte dos judeus, mas agora nós somos uma família. Temos irmãos espalhados por todo o mundo e muitos ainda para serem alcançados. E nós precisamos orar por eles. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos com urgência, porque nós não sabemos qual é o dia que o Senhor virá. Mas o julgamento virá sobre toda a terra. E se vier na nossa geração ainda, nós precisamos nos encontrar como aqueles atalaias que Ezequiel falou, de prontidão, que pregam, que anunciam, porque a profecia também é para nós. E é por isso que eu gostaria de encerrar esse momento aqui, justamente observando isso. O verso de número 5, ele começa assim: este será a nossa paz. Miqueias fala como no futuro, porque é uma profecia. Este será a nossa paz. Nós já temos essa paz. Jesus veio, Jesus se encarnou, Jesus pisou nessa terra, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, e nós cremos que ele voltará naquele grande dia para julgar vivos e mortos. Nós cremos nisso, nós cremos nessa verdade. A redenção que viria no tempo de Miqueias, ela já veio. E agora, o que cabe a nós? E aí eu anotei aqui, Warren Wiersbe, ele fala algo muito interessante, e eu anotei para ler aqui com os irmãos, fazendo aqui um fechamento desse momento. Quando ele diz assim: Miqueias apresentou um quadro animador para o povo, mas ao que parece, os judeus não compreenderam o seu significado, pois isso parecia, ou que tivesse entendido o caso, teriam voltado para o Senhor em gratidão. Se eles tivessem entendido, não estou entendendo nem minha letra aqui, olha só que coisa terrível. Se eles tivessem entendido, teriam voltado para o Senhor em gratidão e arrependimento. Sempre que um profeta predizia o futuro, fazia-o para despertar o povo para suas responsabilidades no presente. A profecia bíblica não é uma diversão para curiosos, é um encorajamento para aqueles que levam a sério. Qual desses dois você é? Em qual dessas categorias você se encontra? Uma diversão para curiosos, olhando isso e falando assim: ah, que legal, que interessante. Não sabia disso. Ou daqueles que levam a sério para o momento, porque há implicações para nós no momento. Se essa profecia ainda está se cumprindo por conta do nome do Senhor sendo pregado até os confins da terra, e nós temos essa responsabilidade sobre nós, então essa profecia é para nós hoje. Ainda tem implicações hoje. Ela não tem implicações no que diz respeito à vinda do Messias, porque isso já veio. E nós não compete a nós fazer isso. Agora, compete a mim e a você, como filhos de Deus, buscar os perdidos. Compete a mim e a você, como igreja de Deus, como lugar de adoração do Senhor, falar do grande e eterno amor do Senhor. Compete, sim, a mim e a você, orar por aqueles que estão nos lugares longínquos, ainda que eu e você não temos condições de ir. Mas eles foram chamados e aceitaram o desafio, e foram, porque creem nessa palavra, porque creem nesse evangelho. Compete a mim e a você orar por esses irmãos e irmãs, por essas famílias, para que o nome do Senhor seja conhecido até os confins da terra e que eles adorem o Senhor. Essa é a responsabilidade que eu e você temos, e nós precisamos levá-la a sério. Senão, tudo aquilo que nós temos estudado nessas 3 profecias
passa a ser simplesmente um despertar para uma curiosidade. Algo que, eu não sabia, que legal, agora eu sei. Então agora o que você faz com o que você sabe? Se você sabe que isso tem implicações para mim e para você, então façamos. Porque é disso que se trata esse texto. O Senhor veio. Então agora, se a redenção vem e você crê, anuncie, pregue, clame, viva, para que a glória do Senhor seja manifestada ao seu vizinho ou até o confim do mundo, para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, queridos. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por mais esse estudo que nós podemos aqui meditar e pedimos ao Senhor, ó Pai, que fortaleça-nos para que venhamos a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor Jesus é esta criança que nasceu na pequena vila de Belém. Nasceu, Deus, numa gruta, num estábulo. Foi colocado numa manjedoura, num coxo. E ali depois ela cresceu, ela se desenvolveu. E diz o texto que ela crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. E essa criança se tornou um adulto. Foi batizado por João Batista para que a Escritura viesse a ser cumprida. Ele cumpriu cabalmente toda a lei, sem deixar nenhum detalhe para trás, para que eu e meus irmãos aqui presentes, espalhados por todo o mundo, viéssemos a ter esse consolo, de que mesmo quando a gente falha com a lei do Senhor, nós recorremos àquele que foi perfeito em todas as coisas. É o Senhor Jesus, o Filho unigênito do Senhor, que foi rejeitado pelos seus, para que os dele fossem encontrados pelo mundo todo, fossem salvos e encontrasse a verdadeira paz. A paz que excede a todo entendimento, a paz que só o Senhor pode dar. Nós fomos agraciados com essa paz. Nós fomos agraciados pela transformação da nossa vida. E agora, ó Deus, o que nós pedimos é que nos ajude a levar a sério o evangelho que vivemos, para que através da nossa voz e através da nossa vida, nós testemunhemos que confiamos no Senhor, que cremos nessa promessa, que cremos no Senhor Jesus, que cremos que Ele voltará, e anunciemos o evangelho dEle até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui e espalhado por toda a terra, hoje para todos sempre. Amém.